já referi esta noite, uma porta de entrada da Nova Lisboa, na altura em que a cidade se reerguia da catástrofe. Estamos aqui para discutir o futuro, para olhar para onde vamos e com quem vamos nesta terça-feira, em que não temos muito bem a certeza se temos ainda ou não um governo. Apesar de Pedro Passos Coelho, hoje, às 8 da noite, nos ter dito que, apesar do número 2 desta coligação se ter ido embora, ele não sai. Não me demito. Não abandono o meu país. Abraço, como sempre abracei, o serviço ao meu país com a mesma dedicação e com a mesma esperança. Vivemos num tempo em que não nos podemos assustar diante das adversidades. Como poderia eu assustar-me quando, à minha volta, vejo exemplos de coragem de tantas centenas de milhares de portugueses? Da minha parte, poderão os portugueses contar sempre com essa serenidade. Lucidez nos momentos de crise não é insensibilidade. É um dever político comum a todos. Comigo, o país não escolherá um colapso político, económico e social. Há muito trabalho pela frente e temos de colher os frutos do que semeámos com tanto esforço. O país está primeiro. Esta é uma questão de consciência e de convicção. O país está, obviamente, primeiro e devia estar, obviamente, preocupado em conseguir o fim desta intervenção internacional, que há 2 anos que leva o país a viver numa austeridade profunda. E nestes dias era sobre a reforma do Estado que o país devia estar a debater, focado naquilo que é o dimensionamento do Estado português para que possa sobreviver e sobreviver de uma forma independente em relação aos mercados e à proteção financeira internacional. Uma reforma do Estado que, como o Luís Ferreira Lopes nos vai mostrar, passaria pela reforma das instituições, pela redução do número de funcionários públicos, pelo tornar de uma maior eficácia na maior parte dos serviços, apesar de não termos feito ainda esse debate ideológico sobre o que deve ou não ser o Estado português, mas sobre isso falamos mais à frente. Vamos então olhar com a ajuda de Luís Ferreira Lopes para essa tarefa a que o Governo tem chamado a reforma do Estado. Os símbolos do poder do velho Terreiro do Paço estão a reaparecer, são eles o Arco da Rua Augusta, também a estátua equestre de Dom José. Eles representam, na verdade, o poder da administração central e o poder do Estado na economia. O Estado tem funções de soberania, como, por exemplo, a segurança, o ensino, a justiça e a saúde, só que não há dinheiro para assegurar tudo isto e, ainda por cima, a administração regional e local. É por isso que o país está, neste momento, intervencionado pela Troika, mas é necessário fazer muito mais do que operações de maquilhagem para mostrar aos senhores do Banco Central Europeu, do FMI ou da Comissão Europeia. O Ministério das Finanças, tal como o dos Negócios Estrangeiros, tem agora a permissão de reformar o Estado, segundo orientações, naturalmente, da Troika. Os senhores da Troika costumam entrar e sair por este portão, aqui no Ministério das Finanças, e são eles que vão passando o cheque, trimestralmente, e vão dando também algumas orientações. Há alguns documentos de trabalho que são muito importantes, como o do FMI, como o da OCDE, e é preciso ter em conta o papel ativo e muito interveniente de organismos como, por exemplo, a Assembleia da República ou o Tribunal Constitucional. Estou agora no Parque das Nações, em Lisboa, e recordamos a Expo 98. Há 15 anos foi possível organizar obras, grandes investimentos públicos, mas passados poucos anos já muita gente, vários economistas, alertavam para o perigo do monstro, falavam em relatórios como, por exemplo, da Ecordep, que diziam que era completamente insustentável o aumento da despesa do Estado. Metade do país percebe agora que é completamente impossível viver debaixo da pala do Estado, mas há outra metade do país que insiste que é possível ainda viver debaixo desta proteção. Estamos a falar de vários funcionários públicos, também da banca e de várias empresas que, com swaps ou sem swaps, com este governo ou com outro qualquer ministro das Finanças, acreditam que é possível manter o sistema. Não é possível neste momento. E por isso a questão da reforma do Estado é cada vez mais crucial. Ironicamente, é o próprio arquiteto Cisa Vieira que disse que se não houver dinheiro para manter a pala do pavilhão de Portugal, então é preferível deitá-la abaixo. Com reforma ou sem reforma do Estado, há uma coisa que os portugueses sabem, e sobretudo aqueles que pagam impostos. Desde 1998, os governos foram passando e nenhum deles foi capaz de decidir o que fazer com o pavilhão de Portugal. Esta é uma imagem talvez cruel, mas real daquilo que é o desperdício, que caracteriza, em grande parte, a gestão do próprio Estado. Luís Ferreira Lopes e Rafael Homem, SIC.
Mas o homem que ia dirigir o país nos próximos tempos, no percurso desta reforma do Estado, acabou de bater com a porta. Vamos ver então quais são os desafios para os próximos dias. São convidados da SIC Notícias nesta emissão especial de Por Onde Vamos, Daniel Proença de Carvalho, João Salgueiro e Otávio Teixeira. Muito boa noite aos três. Daniel Proença de Carvalho, começo por si e por lhe perguntar se o país aguenta esta crise política. É uma pergunta a que eu não sei responder. Nós temos uma situação, como sabemos, muito frágil, que depende de muitos fatores, externos e internos. O mínimo que nós devíamos fazer era, internamente, comportar-nos de forma o mais responsável possível, com estabilidade política, procurando fazer as políticas adequadas a vencer esta fase difícil em que nos encontramos. E realmente o que se passou nos últimos dias é, nesse aspecto, perfeitamente desgostante. De facto, estamos numa crise política, penso que ela foi aberta hoje. Ontem já se pronunciava uma situação complicada com a saída do ministro Vítor Gaspar e com a sua substituição pela senhora Secretária de Estado. Hoje, com a demissão de Paulo Portas, líder do partido que apoiava ainda este governo, embora já numa situação de fragilidade, entramos numa crise política que obviamente não nos vai ajudar a superar esta fase difícil em que nós estamos. Podemos falar ainda no regular funcionamento das instituições ou nem por isso? Depende do conceito de regular funcionamento das instituições. De um ponto de vista formal, é claro que o Governo continua a ter um apoio na Assembleia da República, a menos que haja uma moção de censura ou vencedora, ou que o Governo apresente uma moção de confiança que não seja aprovada. Portanto, formalmente existe essa legitimidade. Agora, temos que reconhecer que a situação é extremamente débil e é difícil de acreditar que há condições para ainda superar esta crise sem eleições. Acho que será muito difícil um cenário deste tipo. Há aqui muitas interrogações ainda, não sabemos exatamente qual é a posição que o CDS, no seu, enfim, como partido, vai tomar. Sabemos a posição de Paulo Portas, sabemos por antecipação não aquilo é a mesma coisa? Que a comunicação... Sim, eu acho que em princípio é a mesma coisa, naturalmente. Mas falta ainda essa confirmação. E também ignoramos qual vai ser a posição do Presidente da República, que vai ter aqui um papel extremamente importante. Eu acho que nós precisamos neste momento de uma liderança, qualquer liderança, porque de certo modo sentimos perdidos, não é? Há aqui uma geração de políticos que está a falhar, claramente. Não vemos também com clareza uma alternativa a surgir de umas eleições e de facto sentimos-nos desprotegidos porque não há no horizonte um cenário que nos dê esperança e que nos dê confiança a nós e também lá fora, porque obviamente que os célebres mercados olharão para o país com maior preocupação. As instituições que nos estão a apoiar também seguramente estão preocupadas com o futuro da situação política em Portugal. Portanto, é uma situação de grande indeterminação. João Salgueiro, queria uma primeira análise sua a estes 2 dias que vivemos em Portugal. Bom, eu devo dizer que acho que uma crise é muito positiva se houver lideranças capazes de a aproveitar. Sempre. Porque uma crise é uma prova de que não se estava a dar resposta aos problemas fundamentais. E, portanto, quando não se reforma a tempo, há uma ruptura. Eu não sei se isto é uma ruptura ainda, mas uma crise é sempre um anúncio de que alguma coisa não estava bem. E a mim choca-me, mas tenho uma perspectiva mais histórica, por obrigação, que nós não saibamos ainda o mundo em que estamos a viver. Há países que perceberam e há outros países que não perceberam. A Alemanha percebeu, a Suécia percebeu, a República Popular da China, o Vietnã. Em 2 extremos são países que perceberam o que estava a passar. Em 1989 o mundo mudou, mas mudou de uma forma muito profunda. O desmantelamento da União Soviética foi em si muito pesado, a reunificação da Alemanha, o alargamento a leste, a globalização, mas mais do que isso foi o deixar de haver 2 sistemas em concorrência, um sistema de planificado e um sistema de mercado. Quando os países sem governo comunista adotaram a economia de mercado como base da sua economia,
O mundo é outro. Entraram na Organização Mundial do Comércio e estão a concorrer. Nós não percebemos. A França não percebeu. A Espanha também não. E, portanto, eu tenho uma grande dificuldade em perceber que nós discutamos uma crise sem saber o que é que tem que mudar. Em maio de 2012, aliás, em maio de 2011, logo, com o resgate, nós tomamos conhecimento que o modelo que estávamos a seguir económico tinha sido objeto de uma certidão de óbito. Morreu. Agora, qual é o outro modelo que nós estamos a implementar? Eu acho que o país não foi convocado para isso. E isso é o primeiro problema que eu acho que este governo não aproveitou os primeiros 2 meses para pôr o país a discutir um novo quadro. Isto foi, se quiser, uma vocação histórica, o que aconteceu às repúblicas italianas, que eram muito prósperas, quando Vasco da Gama chegou à Índia. Não percebeu que o mundo era outro. E foram-se afundando. Quem percebeu, por exemplo, foi a Holanda ou a Inglaterra, que seguiram as nossas pisadas e fizeram ainda melhor. Neste novo mundo, a Alemanha fez uma enorme reforma, a Suécia também, a República Popular da China ainda fez maior e está a ter um sucesso enorme. O que é que nós queremos? As pessoas, qual é o modelo? Para mim, o sintoma pior que nós temos é o desemprego. Quem não tem emprego está preocupado porque não sabe se vai arranjar. Quem tem emprego está preocupado porque não sabe se o vai manter. As expectativas de melhoria todos os anos de salários estão congeladas. Um Estado social mais sofisticado também está congelado e está a retroceder. Os próprios pensionistas não sabem o que lhes vai acontecer. Agora já se fala em expropriar poupanças. As pessoas que estavam a preparar-se para o futuro nem isso têm como conforto. Portanto, qual é o modelo em que as pessoas podem esperar que se faça alguma coisa? Bom, eu acho que a única maneira é nós vermos o que é que os países que estão a ter sucesso fizeram. Um benchmarking, como se diz lá no Calão. O que é que eles fizeram? Foi perceber, nós temos ao nosso alcance recursos ilimitados em capacidade de iniciativa, em meios financeiros, em competências técnicas. O mundo, à nossa escala, é ilimitado. Porque é que nós não atraímos iniciativas, capitais e quadros se precisamos de quadros? Porque não somos organizados? Não, porque não criamos um esquema em Portugal atrativo. Até a seguir ao 25 de Abril se criou um esquema atrativo. Nós vivemos durante anos das remessas que os imigrantes mandavam e dos investimentos que a EPTA tinha permitido fazer em Portugal. Agora, quem é que pensa em investir em Portugal? Quando empresas portuguesas estão a investir fortemente no exterior e mesmo empresas públicas, enquanto eram públicas, já estavam a investir no exterior. Em vez de nós criarmos um ambiente favorável em Portugal, estamos a exportar capitais e quadros. Ora bem, se nós não tomamos consciência disso, o aferidor do sucesso de um governo, o aferidor de um sucesso das universidades, do sucesso dos sindicatos, não é continuarem a macaquear o passado, fazerem o que já se fazia no passado. É ver como é que se pode tornar Portugal um espaço e um futuro à medida das aspirações das pessoas. Mas aí voltamos ao início da sua intervenção, que era preciso uma liderança forte ou alguém com um projeto na cabeça. Não só, porque é que os jovens não intervêm mais. Era normal em qualquer civilização que a maioridade significasse que o mundo já era deles. Esta sociedade é de quem já tem a maioridade, aos 18 anos, adquire-se a plenitude dos direitos. Eles intervêm na vida portuguesa, ou reformados que têm a sua reforma em ameaça, ou os sindicatos que deviam estar preocupados não com a distribuição, mas com aumentar o bolo que é cada vez mais escasso. Portanto, os governos, no meu entender, têm sido lógicos. Estão a oferecer à clientela o que a clientela compra, que é promessas. Nós é que devíamos controlar se as promessas são realistas e se estão a ter o desempenho que prometeram. Otávio Teixeira. Olha, começando pelo momento político, eu julgo que neste momento, sejamos claros, o governo caiu, o governo morreu. Morreu ontem ou morreu hoje? Morreu hoje. Morreu hoje. Do meu ponto de vista, foi hoje que morreu. E a declaração do Primeiro-Ministro, esta noite, e aliás, o próprio facto de amanhã ir para Berlim, dá a sensação que o Primeiro-Ministro, a única coisa que neste momento o preocupa é prolongar o velório. Mas prolongar o velório para quê? Porque só vem agravar a situação da chamada crise política, que aqui foi referida. Isto é só para agravar. E há uma pessoa que tem de tomar uma posição, do meu ponto de vista, o Presidente da República. Repare, o Presidente da República, se eu acredito
não tenho razões para desconfiar, naquilo que hoje foi transmitido, por exemplo, pela SIC. Otávio Teixeira, o Presidente da República esteve a dar posse à nova Ministra das Finanças e aos novos Secretários de Estado, ou a rearrumá-los. Aparentemente sem ter conhecimento, sem ele ter conhecimento. A essa hora já era conhecida a carta de demissão de Paulo Portas. Sem ele ter conhecimento, pelo menos pelo Primeiro-Ministro, pelo que foi informado, de que tinha sido apresentada a carta de demissão pelo Presidente do segundo partido da coligação. Ora, isto faz-me recordar, quando foi na altura, no final do governo de Sócrates, o Presidente da República acusou Sócrates de deslealdade institucional. Ora, se o Presidente da República vai dar posse, uma coisa, do meu ponto de vista, caricata, dar posse a uma nova ministra com aquilo que se tinha passado antes com o pedido de demissão do Ministro adjunto. O Presidente vai dar posse a uma nova ministra no engano, sem saber que Paulo Portas se tinha demitido. Isto, deslealdade política maior do que esta, não consigo entender como é que se pode fazer. E porque assim, ele tem de... Seguramente sabia, não é? Como? Seguramente o Presidente da República não tinha sido oficialmente informado, porque o Primeiro-Ministro disse-nos às 8 da noite que não aceitou a carta de demissão de Paulo Portas e que não informou toda o Presidente da comunicação social. Essa é uma outra questão. É uma outra questão. Repare, o ponto a que chegámos, em termos da crise política de que falou, o Primeiro-Ministro que diz que não aceita a carta de demissão. Quer dizer, agora um ministro é obrigado a ser ministro contra a sua vontade. Isto, juridicamente, até pode ser que seja. Agora, isto não tem pés nem cabeça. Ser substituído é... Não. É não aceitar. Como não aceita, enquanto não é substituído, muito bem, mantém-se em funções. Agora, não ser aceite a sua carta de demissão, essa informação não se dá ao Presidente da República. Do que é que estamos à espera? E isto eu queria dizer, é que o Presidente da República também tem de tomar aqui uma posição sobre isto. Não acha mais estranho que um secretário de Estado do CDS tenha tomado hoje posse? Não, aqui há várias... O anúncio que se fica como há várias coisas que eu acho que devem ser... que deveriam ser clarificadas. Clarificadas. E essa é uma delas. Quer dizer, um secretário de Estado toma posse sendo designado ou indicado pelo CDS-PP e o Paulo Portas apresentar o pedido de demissão e os ministros do CDS-PP não aparecerem à tomada de posse, nós entramos aqui num mundo completamente caótico. Do ponto de vista político, é caótico. Pois, esta situação não se pode manter. E já agora, sobre a questão... Quando diz esta situação não se pode manter, nesse momento está a falar diretamente para o Presidente da República. Para o Presidente da República. Aliás, do meu ponto de vista, já agora dou-lhe a minha opinião. Eu acho que o Primeiro-Ministro, assumindo uma posição de responsabilidade política, hoje devia ter sido ele a apresentar ao Sr. Presidente da República a sua demissão. Mas não o fazendo, o Presidente da República não pode continuar a dizer que o Governo depende da Assembleia da República. Eu julgo que é difícil, mesmo do ponto de vista jurídico, mas a questão aqui que interessa é a questão política, que é difícil defender que as instituições estão a funcionar regularmente. É manifesto que não o estão. Eu sei que o Presidente da República não pode demitir o Governo. Agora, o Presidente da República não se pode esconder por trás dessa porta, porque ele pode dissolver a Assembleia da República. E, de facto, as coisas ficaram, de repente, todas nas mãos de Paulo Portas, ou já estavam, porque se é na Presidência da República, na Assembleia da República, que as coisas se vão decidir, está nas mãos de Paulo Portas, abster-se ou votar a favor de uma moção de censura ou de confiança. Deixa-me acrescentar a esta nossa conversa uma visão para dentro do PSD, do interior do PSD. Hoje, Miguel Cadilho, antigo Ministro das Finanças do PSD, lançou um livro precisamente sobre este momento de crise, onde esteve reunido com aquilo a que comumente chamamos os barões do PSD, e ele fez uma análise sobre as duas demissões, a de ontem de Vítor Gaspar e a de Paulo Portas, e se calhar é um sintoma ou um sinal importante daquilo que o PSD pode decidir ou pode servir a Pedro Passos Coelho nos próximos tempos. Vamos então recuperar essa declaração, a opinião de Miguel Cadilho sobre o momento que estamos a viver. O sistema político, o sistema de governo, o sistema de partidos políticos, o funcionamento do Parlamento, do Governo e do Presidente da República, a articulação dos órgãos de soberania, tudo isso tem de ser objeto de uma
grande revisão é a revisão do sistema político. Acredita que vamos ter eleições antecipadas agora? Eu admito que essa seja uma hipótese muito provável, mas o Presidente da República dirá. Estas missões são o fim deste governo, de Vítor Gaspar e agora de Paulo Portas? A demissão de Vítor Gaspar é uma demissão muito digna. A outra, não sei se é, mas parece-me que não é digna. Até já, então. Daniel Proença de Carvalho, isto é o PSD a dizer exatamente o quê, Pedro Passos Coelho, nesta altura? Bom, não sei como interpretar esta afirmação. É claro que faz muita confusão que, numa situação em que a coligação já estava bastante fragilizada, em que tinha havido vários avisos de Paulo Portas sobre a política que estava a ser seguida, a sua discordância, faz muita confusão que o Primeiro-Ministro tenha decidido designar um Ministro das Finanças, um cargo mais importante na conjuntura atual, sem consensualizar essa decisão com justamente o Presidente do partido que estava em coligação. É uma coisa quase inacreditável e que revela qualquer coisa de insensatez, como digo, é difícil de compreender. Ora, é claro que eu penso que também dentro do PSD haverá barões e não só, e correntes que já estão a preparar, digamos, um futuro pós-Passos Coelho, não é? De resto, ainda hoje eu ouvi uma pessoa que teve responsabilidades no PSD, António Capucho, dizer que o Primeiro-Ministro se devia ter demitido do Governo e do partido. Afirmou isso. Portanto, é natural que vá haver aqui uma recomposição política e partidária nos próximos tempos, designadamente, enfim, no PSD, que é o partido que tem estado a liderar o Governo e que, porventura, sairá mais fragilizado desta crise. Agora, voltando aqui um pouco àquilo que disse João Salgueiro, aliás, como sempre, com uma forma muito esclarecedora sobre aquilo que devia ter sido feito. Nós realmente não nos adaptamos, tem razão. É claro que não se adaptou a sociedade portuguesa em geral e a economia, mas eu julgo que a maior responsabilidade recai sobre o Estado. Como também o João Salgueiro disse, é muito interessante verificar que nós temos quadros, nomeadamente jovens, altamente qualificados, que encontram facilmente lugares de destaque noutros países. Temos empresas que estão a investir noutros países também, nomeadamente na América Latina, no Peru, no Brasil, noutros países, enfim, com graus de desenvolvimento significativos, e têm sucesso. E porquê é que em Portugal, de facto, há dificuldade nesse sucesso? Não é porque nós não temos recursos, é porque nós, de facto, a meu ver, penso que também é esse o pensamento de João Salgueiro, não temos um Estado que não se adaptou às circunstâncias atuais. E em dois aspectos. Por um lado, é um Estado que é muito oneroso, portanto, que não é compatível com a geração de receitas que a economia produz, e, por outro lado, é ineficiente e, às vezes, até um obstáculo ao desenvolvimento económico. E, de facto, a reforma do Estado devia ser a prioridade de qualquer destes governos. É claro, Miguel Cadilho falava-nos na reforma do sistema político também como uma urgência. Também porque, como o sistema político foi incapaz, exatamente, de gerar essa reforma do Estado, nós estamos a cair também numa situação em que o próprio sistema político está em grande crise. Há, no fundo, uma geração. Por um lado, os jovens não querem entrar na política, é aquilo que nós vemos todos os dias, não é? Que, de facto, hoje não é apelativa à política, mas a geração que está no poder é uma geração que temos que reconhecer que está a falhar. E isso traz aqui um problema muito grave da recomposição. Não se sabe como é que ela poderá ser gerada. Quando olhamos para este episódio que levou Pedro Passos Coelho a escolher Maria Luísa Albuquerque como também um sinal de continuidade da política que estava a ser seguida por Vítor Gaspar, quando Vítor Gaspar sai a defender uma mudança profunda da política, isto significa uma solidão tremenda do Primeiro-Ministro ou apenas uma questão de escolhas e de insistência deste chefe de governo? É difícil de perceber, como digo, por um lado, a falta de coordenação com o líder do CDS e, por outro lado, de facto, uma vez que as coisas não estavam a correr bem e que o próprio Ministro das Finanças, que sai, Vítor Gaspar, reconhece que, enfim, não tem condições para gerar esperança e confiança no país, o que era normal era que o Primeiro-Ministro tentasse encontrar uma personalidade muito forte, fora do status quo, alguém que pudesse vir com mais fresco,
com maior potencialidade de gerar não só consenso, como também um espírito reformista, alguém ainda com força suficiente para isso, e procurar talvez até aproveitar a ocasião para fazer uma remodelação mais profunda do governo, procurando rejuvenescê-lo e procurando mudar, e na verdade uma solução que é menos do que continuidade é mais fraca do que a continuidade, não é? Daniel, mas nós já percebemos há muito tempo que as divergências no governo não ficaram destapadas ontem ou claro. Hoje, que esta coligação tem sido segura por pontas, com muita dificuldade, inclusive pelo próprio Presidente da República, nos últimos meses, e por isso lhe pergunto qual é a cota de responsabilidade do Presidente da República pela situação a que chegamos hoje em concreto. Eu penso que o Presidente da República é principalmente responsável por omissão, não é? Eu penso que desde há muito tempo, que tendo consciência da situação em que nós estávamos, que ele deveria ter sido mais proativo no sentido de liderar, inclusive, não é um governo, mas de liderar uma solução qualquer mais forte, mais ampla para o país. E mesmo ele promover as tais reformas que são fundamentais e que até agora os partidos não têm conseguido gerar. É claro que não compete ao Presidente da República, de um ponto de vista constitucional, fazer essa política, mas a sua própria legitimidade. E no fundo, o último reduto, quer dizer, quando nós não vemos que os partidos são capazes de gerar essa capacidade reformadora, eu acho que não ficava mal ao Presidente, pelo contrário, que ele procurasse alguma liderança nesse sentido. E de facto, acho que houve omissão a mais. Por outro lado, também houve uma colagem excessiva ao Governo, que, portanto, o não distanciou suficientemente da situação e que, portanto, acaba por arrastá-lo também nesta crise política e de lhe perder a distância e a capacidade e a autoridade para, neste momento, poder ter ainda uma intervenção de maior profundidade na resolução da crise. João Salgueiro, ajude-nos a entender como é que os mercados vão olhar para nós e que perigos é que isso representa, quando ontem ficámos a saber que tivemos um Ministro das Finanças demissionário durante 8 meses, que se vai embora dando a entender que o caminho que o Governo, que o Primeiro-Ministro pretende manter, está profundamente errado. E a quem entrega ao Governo dizendo, tome lá o fardo da liderança. Pois, mas custa-me perceber que nós não tenhamos internalizado na cabeça dos portugueses que estamos a viver sob um regime de protetorado. Acha que os portugueses não entenderam isso? Não, acho sujeitos às medidas de austeridade a que foram sujeitos da forma mais pacata possível? Em mudar de Ministro das Finanças é uma coisa que não se discute. Discute-se se a política do Ministro das Finanças nos agrada ou não agrada. E nós estamos em regime de protetorado, praticamente nas finanças. Se alguns países europeus, ou até a Comissão Europeia, infelizmente, disserem que não têm confiança na política que está a ser seguida, nós temos aí uma ruptura de abastecimento séria, porque não há dinheiro. Mas nós temos sido proficuamente elogiados por todas as instituições. Exatamente, nós estamos a viver dos elogios da Troika, da Comissão Europeia, da Sra. Merkel, estamos a viver dos elogios deles. No dia em que acontecer o contrário, nós ficamos numa situação idêntica à da Grécia. Não sei se se lembra que a Grécia chegou a falar em sair do euro, fez um referendo, e depois encaixou tudo, porque eles apertaram a tarraxa. E nós não estamos muito longe disso, infelizmente. Nós estamos ainda a considerar que a Europa é a Europa que nós conhecemos quando entramos. Mas é muito pouco importante a forma como nós olhamos para a Europa. É muito importante? É muito pouco importante. É mais importante a forma como a Europa e como os mercados estão a olhar para nós. E o que eu lhe pedi era ajuda. Não, mas isto é muito parecido, desculpe, isto é muito parecido com o que tivemos na relação histórica em alguns períodos com o Reino Unido. Nós não podíamos dizer o que é que queríamos sem saber se aquilo era aceitado em Londres. E nós estamos nessa situação. Eu até percebo que o Primeiro-Ministro, ou alguém por ele, fosse a Berlim falar com a Sra. Merkel, visto que agora o Presidente da Comissão Europeia não está com uma cotação muito elevada. Não adiantava muito, agora ir a Berlim adiantaria. Agora, nós temos a noção... Acha que é isso que Pedro Passos Coelho vai amanhã fazer? Não, acho que é um expediente nesta altura. Mas se não for, é bom sinal. Se não for um expediente, é bom sinal. Porque ele tem que encontrar uma solução que nos permita viver sem termos aí com uma crise de pagamentos séria. Vamos ou não ficar sujeitos a um segundo resgate no meio desta crise? Não, segundo resgate toda a gente tem. Até a Irlanda está a tratar dele. Agora, pode ser um resgate de outra natureza, É um resgate para permitir normalizarmos as relações com os mercados. Mas, repare, há bocado estamos a falar das políticas do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças. Eu devo dizer que perderam 2 anos nesse aspecto.
Porque quando nós dizemos, como doutrina oficial, e tanto o Ministro das Finanças, que foi o primeiro artífice disso, diz que primeiro vamos consolidar as finanças e depois vamos desenvolver, isso não tem sentido. Nós havia 4 coisas que devíamos ter feito desde o princípio, que era registar o estado em que o país se encontrava e pôr o país a discutir isso, quais são as alternativas para sair do buraco. Segundo, organizar uma reforma da administração. Terceiro, criar incentivos para o investimento e para criar novos postos de trabalho e também consolidar as finanças. Ora, as 3 primeiras foram escamoteadas. Mas preocupámos imenso com a credibilidade, em recuperar credibilidade nos mercados financeiros. Acha que uma queda do governo agora, uma nova ida para eleições, perde-se tudo? Se não for bem gerida, podemos ter uma ruptura séria. Claro que sim. Claro que sim. É da mesma bem gerida. Se for bem gerida, não. Eu quero começar por dizer o seguinte, que eu discordo totalmente desta ideia que aqui foi exposta, de que a responsabilidade da imigração, a responsabilidade da queda da produção é uma responsabilidade do Estado. Não é. Não é. O problema, e desgraçadamente nos últimos anos, mas não só, é da política recessiva que tem vindo a ser conduzida. E desgraçadamente nestes 2 últimos anos. Mas também no último ano do Sócrates, por exemplo, a política recessiva durante 3 anos seguidos, isso é que é o responsável. Quer pela imigração, por isso, o desaproveitamento dos quadros técnicos que Portugal tem, quer do aumento do desemprego, quer da queda da produção. Por outro lado, discordo também da ideia que o João Salgueiro aqui suscitou, de que os sindicatos devem estar preocupados em aumentar a produção e não a fazer a redistribuição aumentar o rendimento e não a distribuição do rendimento. Eu acho que devem estar os novos investimentos. E eles têm-se manifestado bastante no sentido de aumentar o rendimento. Mas mesmo que o rendimento é baixo, deve haver permanentemente a preocupação da repartição do rendimento. Porque isso é uma, perdoar a expressão, uma léria que se ouve ao longo dos anos. É preciso produzir cada vez mais e depois pensamos na redistribuição. Não, fazemos isso simultaneamente. E a questão da reforma do Estado, da chamada reforma do Estado, é uma falsa questão. Porque esta ideia... É uma questão que vale 4 mil milhões de euros. Já, é uma falsa questão. A questão do governo dos 4.700 milhões de euros, isto não é reforma nenhuma, isto é por cima de corte de despesa. Mas a própria reforma do Estado, eu estaria de acordo com a reforma do Estado se se pretendesse dizer, que não é o caso, que é preciso que o Estado seja mais eficiente, que é preciso que as funções sociais do Estado e que incumbem ao Estado devem ser prosseguidas com maior transparência, etc., fundamentalmente com maior eficiência. E isso estou absolutamente de acordo. Agora, quando se está a falar aqui na reforma do Estado, por exemplo, a ideia de que devia-se ter começado por aí, este governo devia ter começado por aí, é a redução das funções sociais do Estado, que é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o problema de, ao fim e ao cabo, aprofundar aquilo que é um núcleo central da Constituição da República Portuguesa. Quer dizer, porque a questão da falta de dinheiro é um mito. Há falta de dinheiro em termos do orçamento do Estado. Em termos orçamentais, há falta de dinheiro devido à recessão. Devido, já não falo na evasão e na fuga fiscal, porque isso já é um problema bastante antigo, mas, por exemplo, devido a um caso que apareceu hoje ou ontem nos jornais, que é o deixar prescrever centenas de milhões de euros de dívidas fiscais. E que, aliás, em relação, por exemplo, à segurança social, é uma coisa colossal que se tem vindo a perder em termos de receita que não é cobrada. Mas são ineficiências que não explicam o total da crise em que mergulhámos. E ela não é um mito que nos levou à bancarrota e a pedir... A falta de dinheiro em termos orçamentais é um mito nesta perspectiva. É que não se combate o porquê de não haver... Repare, nos 2 últimos anos, estes 2 anos deste governo do PSD, CDS, as receitas diminuíram. Apesar do aumento nominal das taxas dos impostos. As receitas diminuíram. Porquê? Porque aumentou o desemprego, conseguinte, receita de IRS foi abaixo, contribuições para a Segurança Social foi abaixo, IVA foi abaixo por causa do consumo, etc, etc. A questão tem de ser vista é pela base quais são as questões estruturais que podem sustentar
podem sustentar a receita fiscal para poder ter a despesa financiada pelo orçamento, é o crescimento económico que o próprio Vítor Gaspar escrevia isso ontem. Otávio Teixeira, mas o que eu lhe pedi ajuda era tentarmos perceber como é que os mercados vão olhar para nós nos próximos tempos. Vamos ser penalizados ou não a pelo que está a preocupação dos acontecer? mercados. Não, nós neste momento nem sequer estamos nos mercados. Há 2 anos que não estamos nos mercados. Mas queríamos voltar no próximo ano, de agora a um ano. A grande preocupação deste governo tem sido essa tese do regresso aos mercados. Aliás, é interessante. Porque é mais do que a preocupação do governo. É uma imposição do acordo. Agora, Jorge, repara uma coisa. Há pouco foi aqui referido uma coisa. Da sobrevivência Há pouco foi aqui referido uma coisa que me parece interessante nesta perspectiva. Um dos argumentos que tem sido ouvido ao longo destes 2 últimos anos é que a credibilidade do ministro, a credibilidade externa do ministro Vítor Gaspar, a credibilidade externa era uma coisa essencial e fundamental. O ministro admitiu-se ontem, nos mercados secundários, não houve praticamente mexida. Hoje já houve. Na taxa de renda. Hoje já houve. Cuidado, hoje com o Paulo Portas. Repare, com o Paulo Portas. Não com o tal homem que tinha a credibilidade externa. Não com o tal homem que tinha a credibilidade externa. Ficou a discípula dele. Ficou a discípula dele oficialmente. Conseguido. O problema da credibilidade externa, aqui não vou dizer que é um mito, mas também era muito relativa, não é? João Salgueiro dizia que ficou a discípula de Vítor Gaspar. Mas mesmo que não tivesse ficado discípula, para prosseguir a tal política, é só um segundo, para prosseguir a tal política que há pouco referiu, que na carta do Vítor Gaspar, ele próprio dizia isto tem falhado. Exatamente. Isto tem falhado. Ele assumiu essa e vai insistir na política que falhou. Não, eu dizia que, naturalmente, que as instituições que nos estão a apoiar e os mercados em geral, obviamente não dependem de uma pessoa, do ministro Vítor Gaspar ou de quem outro ministro qualquer. Se houver estabilidade política, se houver uma política de reforma, que é aquilo que é exigido vai sempre no sentido de reduzir despesas do Estado para tornar, digamos, a situação mais sustentável. Se houver políticas, ao mesmo tempo, que permitam aumentar a economia e a produção, de maneira a evitar a recessão, o desemprego, etc. É claro que quer as instituições que nos apoiam, quer os mercados em geral, vão olhar de uma forma positiva para o país. Não é? Portanto, não depende apenas de uma pessoa. Eu penso que o que vai acontecer é uma grande incógnita. Se nós saíssemos desta crise com uma solução até mais fortalecida, como disse o João Salgueiro, eu penso que, enfim, não haveria drama nenhum nos próximos tempos. Agora, se nós entramos num pântano, por exemplo, a mim preocupa muito o discurso que o Primeiro-Ministro hoje fez, porque, na verdade, nós ficamos todos numa grande indefinição. O que é que vai acontecer? Quer dizer, desencadeia-se uma crise sem haver nenhum plano, sem haver nenhum projeto. O que é que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. E isso é o pior que pode acontecer. É uma indefinição quanto ao futuro. Nós precisávamos rapidamente saber se vai haver demissão do governo, se vai haver eleições, como é que os partidos se vão organizar, quais são os projetos. Precisávamos, com muita urgência, de alguém que liderasse esta situação com vista à saída da crise e uma nova fase. Não é? E agora, sem falarmos de uma forma abstrata, porque nós, de facto, como dizia, não dependemos de uma pessoa, mas dependemos das pessoas que temos. Quem é que pode liderar este processo agora? Eu penso que, neste momento, de facto, o Presidente da República vai ter uma enorme responsabilidade, porque vamos ver qual é a posição do Primeiro-Ministro. Mas para entregar o rumo ou a direção a quem? Ao PS? Não, Acha que o PS está preparado principalmente para que haja uma definição da situação. Isto é, vamos admitir que o Primeiro-Ministro pretende manter-se no poder, ainda que sem o apoio expresso do CDS, em minoria. Será isto uma situação sustentável? Quer dizer, vamos repetir o erro que o José Sócrates já fez no segundo mandato de um governo minoritário? Isto penso que é um erro enorme, não? Que o Presidente da República não devia aceitar. Portanto, depende muito da forma como o Presidente da República agora conduzir esta situação, porque se o Primeiro-Ministro quiser seguir esse trajeto, eu penso que o Presidente deve dizer com clareza que isso não é compatível. Acha que o Presidente da República precisava do dia de hoje para olhar para a sustentação política ou para a legitimidade, capacidade de manutenção deste governo? Eu relembro a posição que os patrões tiveram a semana passada.
uma situação, uma posição unificada das entidades patronais contra esta política de é para mudar já. Mas, desculpe, isso é uma coisa dessas coisas que eu não percebo. Como é que se pode fazer uma baixa geral dos impostos? Como é que se pode fazer isso? Bem, mas também pode não ser uma baixa geral. Mas foi como apareceu. Mas podia haver alguns sinais. Não era bem isso. Aquele manifesto defendia outro. Não, aquele manifesto é um manifesto oportuno porque põe na agenda a necessidade do país se desenvolver. Mas política de relançamento desse estilo tivemos nós durante 12 anos, com um desastre que foi total. Só serviu para endividar o país. Nós fomos o país que menos cresceu ao mesmo tempo que nos endividávamos. Quer dizer, um desenvolvimento que é baseado em despesa pública... Mas não foram os impostos mais baixos que nos levaram a isso. Não foi o facto de termos os impostos mais baixos que nos levou a isso, ao endividamento. Foram opções políticas e despesa do Estado. Não, foi estamos a gastar mais do que o que produzimos. Estamos a gastar mais do que o que produzimos. Mas isso não tem a ver com o quadro fiscal que temos. É sempre uma situação negativa. É negativa. Mas isso qualquer pessoa sabe que aumentar os impostos. A solução deveria ser sempre a redução de... Há pouco o Dr. João Salgueira perguntava porque é que não nos tornamos atrativos para investimento. O nível de impostos que temos são uma das razões. O Otávio estava aqui a falar que a reforma é como sendo só cortes de despesa. Não é isso que eu estava a pensar na reforma, não é nada disso. Eu estava a pensar, em primeiro lugar, a desburocratização. Eu ficava muito contente quando houvesse manifestações populares à porta dos ministérios e direções gerais que não despacham a tempo os processos. Há centenas e milhares de novos postos de trabalho que estão a ser adiados por burocracias desnecessárias. E nós não nos indignamos com isso. Indignamos. Justiça é outra. Fica um processo em tribunal. Os processos tributários, nos tribunais tributários, o último relatório que eu conheço é o de Silva Lopes, já é histórico, mas na altura 80% dos processos, 80 e tal % dos processos que iam para julgamento, o Estado perdia. Porque sabia que aquilo não era para ganhar, era só para empatar. Bom, portanto, essa é uma. E a outra é que nós temos enormes recursos de competências técnicas na administração pública. E se não soubermos fazer nós, basta copiar a reforma que a Dinamarca fez aqui há uns anos. Que foi dar total autonomia e responsabilidade aos departamentos do Estado. Como demos às universidades cá. E desde que demos, as universidades deram um salto. Mas eles deram às escolas, deram aos hospitais... Sim. Deram aos serviços de manutenção das estradas, deram aos serviços de prevenção dos fogos. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E em cada região, cada escola, cada universidade tentou as suas soluções. Umas foram melhores que outras e essas generalizaram-se, como agora está acontecendo nas universidades. E não fizeram swaps era aproveitar a altíssima qualidade que na nossa administração existe e que não se está a ser aproveitada. É uma burocracia pegada de cima a baixo. Continua a ser centralizado, vem tudo aos ministérios. Mas isso, em relação à questão em relação à questão da maior eficiência da administração pública, sobre isso eu não tenho a mínima dúvida. Agora, isso não é um... Quer dizer, preciso fazê-lo. Para mim não é uma ruptura, não é um ponto de ruptura, quer dizer, é um processo. É um processo permanente, tem de ser sempre. Isso tem de existir sempre. Há uma diferença. Uma é pensar que o Estado vai fazer as reformas todas. E a outra é dar autonomia às pessoas para fazerem as reformas. Que é isso que eu estou a dizer. Autonomia e responsabilizar pelos resultados. Responsabilizar pelos resultados, e já agora, em termos dessa reforma de eficiência, no âmbito da eficiência, em termos latos, para ser mais fácil, há uma questão que é fundamental, que é motivar os trabalhadores da função pública. E avaliá-los. E avaliá-los. Sem dúvida. E avaliá-los. Agora, a questão da despesa, do modelo de despesa pública. João Salgueiro, o que estamos a falar neste momento, em termos de redução da despesa, é a questão da despesa dos salários, é a questão da despesa das pensões, é a despesa da saúde, etc. Ora, mas por exemplo, falei de encorajar a questão do modelo você falou na questão do modelo de despesa pública, que não é um modelo adequado ao país, como se verificou nos últimos anos. Promover o crescimento com base nisso, foi o que eu disse, promover o crescimento com base nisso não é. Por exemplo, a despesa dos salários, a despesa da segurança social, das pensões, significa consumo, significa possibilidade de desenvolvimento de empresas, de aumento de produção. Não esqueçamos isso. Mas repare... Isso é essencial. Isso não deu. É essencial. Isso para sustentar... Mas isso não deu. Cuidado. Aquilo que há uns tempos atrás se falava, aliás, julgo que este governo logo no início, cortar as gorduras do Estado.
Infelizmente, as tais gorduras, Também não foi feito. essas é que não foram cortadas. Pois não. Essas é que não foram. Mas é que elas nunca chegaram a ser identificadas. Alguma vez ouviu o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças dizer porque é que era uma gordura, de facto? Como? Elas não chegaram a ser identificadas. Lembra-se de ter ouvido o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças a dizer o que é que são gorduras do Estado? Gorduras do Estado, há muitas. Eram os institutos e depois ficaram todos. É o financiamento das Afinal, faziam fundações, todos falsos. são as PPPs, As freguesias. Imensas duplicações. As rendas excessivas, são as rendas Há excessivas. duplicações enormes Isso mantém-se no serviço. Isso, as duplicações, cai no âmbito da maior eficiência. E há outro aspecto, Não quer há- dizer, não houve persistência em políticas públicas. Quer dizer, cada governo, quando chega, acha que tudo o que está feito anteriormente está errado e, portanto, vá aqui alterar. E tudo isto cria também rupturas em vez de criar um processo sistemático de uma reforma Voltamos a dois consistente. problemas, à qualidade da classe política, da geração política que temos e à reforma do sistema político, que permite perfeitamente essa rotação e essa perspectiva de que o país pode começar e acabar de 4 em 4 anos. E essa é Ou muito menos. complicada, porque a reforma do sistema político, diria o João Salgueiro e também bem, depende também de nós todos, não é? Nós todos cidadãos. Não é? Desculpa, a reforma do sistema político é uma questão que tem a ver com o Estado ou com o Governo. A reforma do sistema político, Por acaso tem, porque tem a maioria. neste caso. Como é que se faz neste a caso, alteração se não Tem. for pela maioria no Parlamento? Tem. Não se faz. É o problema da regeneração dos próprios partidos, não quando é? se fala nestas questões dos jovens ou menos jovens, de mais capazes ou menos capazes politicamente, etc., tem a ver com os partidos. Sim, Porque não é uma questão que esteja diretamente... Mas há uma nesse reforma sentido. muito funda. Quando É falo em que reforma do sistema político, falo mais, bem, para além dos aspectos, por exemplo, das autarquias, etc., falo mais na reforma do sistema partidário. De facto, Não, e há uma claramente os partidos... Mas essa não se Há uma decreta, prévia. pois não. Exato. Daniel, há uma diga, prévia, João Salgueiro. é que é preciso que os eleitores possam escolher os deputados. No nosso caso, não escolhem. Simples unanimidade. São os partidos que escolhem os deputados, que os põem nos lugares elegíveis. Embora esse seja um tema... É controverso, Complexo. mas alguma coisa tem que se fazer por isso. E que o Parlamento possa controlar o governo. Atualmente é o contrário, os governos é que controlam os partidos. Senhores, para o bem e para o Controle do mal, poder. temos neste momento uma nova Ministra das Até Finanças, até ver, há algumas horas. Dr. João Salgueiro já ocupou aqui esta sala em cima, não foi? O Salão Nobre do Ministério das Finanças, em tempos onde se tomam as principais decisões, ou pelo menos onde assistimos aos principais atos públicos, como a apresentação de orçamentos, por exemplo. Se pudessem dar um conselho a Maria Luísa Albuquerque, o que é que lhe diziam como urgência absoluta para os próximos tempos? Comece por si, João Salgueiro, esperando que o inspire a É que proximidade tornasse desta claro como é que pensa que se vão atrair iniciativas produtivas, não é capitais especulativos, investimento produtivo. O supercrédito fiscal não responde já a esse objetivo? É prazo curtíssimo e não é disso que vem a solução. Como é que se vão desenvolver os setores dos bens transacionais? Porque esses é que podem criar emprego, os outros não vão criar nesta fase das vacas magras. Como é que se podem fazer daqui uma retaguarda para os países de língua portuguesa, que foi o que fomos durante muito tempo. Nós temos liquidado isso, peça a peça. Como é que se pode fazer daqui um setor exportador de serviços de saúde? Nós temos competências, há hotelaria, os hospitais são hotelaria, temos um património pouco aproveitado em termos de imobiliário e é perfeitamente. Como é que se pode multiplicar o número de novos empregos transferindo para cá centros de serviços? Porque a Alemanha está a importar engenheiros portugueses. Pode pôr cá facilidades para os engenheiros trabalharem a partir de cá. Com as telecomunicações não é difícil. Deve-se agendar um esquema desses. Como é que se pode valorizar a produção base que temos? Está-se a fazer, mas não tem massa crítica ainda. Está-se a fazer na transformação do peixe, está-se a fazer nos produtos hortícolas, está-se a fazer no vinho, no azeite. Mas isto devia ser um encorajamento. E mobilizar quem pode ajudar, que são as grandes superfícies comerciais para isso. Porque elas não têm volume de produção que permita abastecer-se. Estão a importar quantidades do exterior. Otávio Teixeira, se pudesse Na dar hipótese um meramente académica de poder influenciar a política da económica. Ministra das Finanças vir a exercer o cargo, eu diria, leia com atenção a carta que lhe deixou o Vítor Gaspar, em que diz que a política que eu segui é uma política errada porque não conduz àquilo que era suposto conduzir. E, por conseguinte, terá de haver e teria de haver uma alteração profunda da política a seguir em termos do Ministério das Finanças, mas não apenas do Ministério das Finanças, em termos de todo o Governo. E essa que é a questão de fundo. A questão é que ele sai porque não consegue mudar a sua própria política.
porque ele não consegue. Mas considero ela devia ter em atenção aquilo que ele diz. Olha, o que eu fiz foi errado. Não resultou em nada. A pior resultou em pior, porque nós hoje, claramente, o país, hoje, económica e socialmente e politicamente, está muito pior do que estava há 2 anos atrás. Mas muito pior. 2 conselhos já. Desculpe, uma revisão da teoria económica. Uma revisão da teoria económica. Porque há aqui umas tentações, às vezes. Uma é do John Maynard Keynes. As pessoas acham que relançar com base em despesa, quando o nosso problema não é esse. O nosso problema é de não estamos a produzir o necessário. Não é de capacidade desaproveitada que nós temos. Essa é uma. Pensar que não se faz com despesa pública o relançamento do investimento produtivo. Faz-se ao nível das decisões microeconómicas. E a segunda é pensar que quando se liquida uma empresa, esses recursos vão ficar desaproveitados muitos anos. Ao contrário do que acontece no modelo macroeconómico nos Estados Unidos, em que há lá uns pressupostos que se verificam lá, mas não se verificam cá. É plena utilização de recursos e a perfeita mobilidade dos fatores. Cá não temos isso na Europa. Portanto, são 2 teorias que não têm aplicação. Ficam os recados. Esperemos que a Ministra ouça e falta-me o seu conselho para a nova Ministra das Finanças. Eu acho que, para além da redução das despesas do Estado, dos tais 4.700 milhões, que obviamente os nossos criadores vão continuar a insistir, eu acho que era fundamental relançar 2 temas, que é o investimento produtivo e o consumo. E para isso é fundamental dar alguns sinais. Eu acho que tinha que haver sinais de descida de impostos, designadamente do IVA, por exemplo, para a restauração, que é incompreensível como é que não foi feito, e para o turismo. Portanto, haver sinais que gerem confiança e que permitam às pessoas aliviar um pouco a tensão, procurando consumir mais e investir. Eu acho que são 2 temas absolutamente fundamentais para travar a tal espiral recessiva, a tal aumento do desemprego e de facto, uma recessão que nós estamos a passar. Confiança fundamental. Porque esta história de que estamos a criar um esquema que vai ser pior para o ano, agora este modelo de colmatar as dificuldades dos bancos com os depósitos que lá são postos, já percebemos é uma ideia bizarra. E promessas de empobrecimento, está a ver? Senhores, esgotámos o tempo e aqui não há inflação possível. Agradeço que tenham aceitado este convite da SIC Notícias e agradeço a vossa ajuda nesta reflexão sobre Portugal, sobre este momento e sobre os tempos próximos. Reflexão que decorreu neste local que escolhemos hoje, o Terreiro do Paço, a antiga porta de entrada da Nova Lisboa, quando a capital se reergueu da catástrofe. Estamos no Torreão Nascente, sala de visitas desta capital. Era por aqui que entravam as visitas que chegavam a Lisboa, pelo Tejo, e é aqui que nos despedimos. Estamos debaixo do Ministério das Finanças, onde Gaspar tomou as suas grandes decisões e onde veremos se Maria Luísa Albuquerque vai ter tempo de tomar alguma. Boa noite, até amanhã.